Olá, meus irmãos. Eu queria falar com os irmãos hoje. Eu escrevi um pouquinho sobre o que é ser santo. Apesar de ser um tema bem falado, será que sabemos realmente o que é ser santo? Pedro diz assim na sua epístola, na primeira epístola: como filhos obedientes, não vivam conforme as paixões que vocês tinham anteriormente, quando ainda estavam na ignorância. Pelo contrário, assim como é santo aquele que os chamou, sejam santos em tudo o que fizerem. Como está escrito: sejam santos, porque eu sou santo. Neste texto, o apóstolo Pedro nos esclarece que ser santo, viver em santidade, é simplesmente o oposto de viver segundo as paixões e os desejos que qualquer homem e mulher tem quando estão no estado natural sem Cristo. O apóstolo Paulo também trata sobre este tema, e ele diz assim na primeira carta aos Tessalonicenses: Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. Se fizermos uma soma do conceito que Pedro nos fornece e que Paulo nos fornece, então viver uma vida santa, viver em santificação, é simplesmente o oposto de uma vida regida pelos desejos e padrões, das paixões que uma pessoa sem Cristo tem no seu estado natural, e também viver o oposto de uma vida impura, o oposto da impureza. Meus irmãos, é preciso nós entendermos também que santidade não é um conjunto de regras, de estilo de vida de uma instituição ou de uma comunidade, mas santidade é viver a vida baseada, todas as esferas da vida baseada nas Escrituras Sagradas. Vamos abrir um pouquinho o entendimento. Santidade não é um irmão não ter barbas grandes, longas, desenhada, não usar bermuda, uma irmã não cortar as pontas do cabelo, não pintar o cabelo, pintar as unhas, usar joias, usar calça. Estes padrões, estas atitudes não são santidade. E nem podemos chamar igual chamamos de bom testemunho. E eu explico por quê. Um bom testemunho cristão, se espera que onde um cristão esteja ou chegue, que o seu jeito de viver, de falar, de pensar, apresente Cristo às pessoas. É como se o cristão exalasse o cheiro de Cristo onde ele está. Isso é um bom testemunho. Agora, estes costumes, não ter uma barba, não usar bermuda, não pintar cabelo, não ter joias, nada disso representa Cristo para as pessoas. E eu digo por quê. É possível um homem não ter barba, não usar bermuda, uma mulher não cortar a ponta do cabelo, não pintar o cabelo, não pintar as unhas, e mesmo assim este homem e esta mulher, eles não serem salvos, não serem convertidos a Cristo. É totalmente possível. Agora, alguém que busca viver a santidade, necessariamente esta pessoa é um salvo, é um convertido a Cristo, é alguém que tem o Senhor, porque só o Senhor nos capacita, nos conduz a vivermos uma vida de santidade. Então, ser santo é ser separado para Deus e é viver os padrões das Escrituras, o padrão da lei de Deus, mas para a glória de Deus. Esta é a finalidade. Então, é amar ao próximo porque ele nos amou.
e nós amamos para demonstrar ao mundo o seu amor. É não vivermos as práticas ilícitas sexuais para a glória de Deus, porque respeitamos e amamos as instruções que Ele nos deu. É não vivermos amando o dinheiro, porque o nosso coração é do Senhor. Nós trabalhamos sim, honramos os nossos compromissos, mas nós não confiamos na força do nosso braço, mas na providência divina, na sustentação de Deus. É que Deus nos sustenta. Então, uma vida de santidade, ela é não mentir, não falar mal do próximo, não invejar, não ser arrogante, não ser avarento, não desejar o mal e todas estas atitudes que as Escrituras nos diz que devemos viver fora delas ou que não devemos fazê-la. Mas aqui está um ponto. Devemos viver assim, distanciando do que as Escrituras nos pede para distanciar, nos ordena a distanciar, não para ter aplausos, não para buscar títulos, não para buscar honrarias e glórias humanas, porque se assim fizermos, já não é mais para o Senhor, mas é para nosso benefício próprio. Então deixa de ser santidade para ser apenas um conjunto de regras, um conjunto ético, moral, né? Que sim, são boas atitudes, são atitudes nobríssimas, né? Mas deixa de ser santidade. Santidade é quando nós vivemos de forma que as Escrituras dizem, nos aproximando do amor, nos distanciando do que é mal, nós amando o próximo, não invejando, todo este conceito que as Escrituras nos diz, mas não para benefício próprio, e sim para honrar ao Senhor, e sim para vivermos para a glória de Deus. Não é para ter benefício, é para honrar o meu Senhor. Não é para conquistar um título, mas é para glorificar ao meu Senhor. Não é para ter aplausos humanos, mas é porque o Senhor me pediu e eu tenho o desejo de viver aos pés dele. Dá para entender? Santidade está mais ligado ao íntimo do coração, ao porquê e para que estamos fazendo, sendo esse porquê para o Senhor e para que? Para a glória dele, né? Do que simplesmente este conjunto de atitudes, porque senão deixa, né, de ser santidade e passa a apenas ser atitudes para massagear o nosso ego, para nos fazer termos alguma posição entre os homens, para nos colocar em algum lugar no meio dos homens, que vai só mostrar a pobreza do nosso coração, que é deixar o Senhor para nos satisfazermos. Que o Senhor nos ajude a sermos verdadeiros e santos diante de Deus. Deus abençoe.